Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O novo ano letivo mal havia começado na prestigiosa Franklin Preparatory Academy, uma instituição fundada no início do século XX, situada nos bairros arborizados do subúrbio norte de Atlanta, onde portões automáticos protegem mansões bem cuidadas e as crianças aprendem a andar em ternos de 3 peças. Os corredores do prédio principal, amplos e banhados por luz natural, estavam repletos de troféus, fotos em preto e branco de turmas de formandos anteriores, quase exclusivamente brancas, e artigos emoldurados sobre sucesso, tradição e prestígio. Ali, a palavra legado não era apenas um valor. Era uma senha invisível que todos os alunos pareciam conhecer, exceto alguns. Os alunos chegavam em massa, com bolsas de grife nos braços, sapatos engraxados, uniformes impecáveis, alguns feitos sob medida por alfaiates particulares. Os cumprimentos eram pontuados por sorrisos contidos, abraços que pareciam visíveis e olhares rápidos para avaliar quem estava vestindo o quê, quem tinha acabado de voltar de um verão em Paris ou de uma viagem de estudos em Tóquio. O mundo da Franklin Prep não era apenas um local de estudo, era uma vitrine social. E então, na entrada principal, uma quebra na imagem perfeita se tornou perceptível. Amara Jenkins, 16 anos. Pele de ébano luminosa, porte digno, tranças cuidadosamente atadas que ela mesma fizera no dia anterior, ouvindo Coltrane recitando mentalmente as datas do programa de história que já havia antecipado. Ela usava o mesmo uniforme que as outras, saia cinza, blusa branca, blazer azul marinho, mas nada nela ressoava com privilégio hereditário. Seus sapatos não eram de grife. Sua mochila era das viagens de ônibus escolar, não das férias em St. Bart's. Ela não usava relógio de ouro nem joias finas. E, o mais importante, não tinha o sorriso artificial que as outras alunas exibiam ao entrar na arena. Ela se movia lentamente, mas sem hesitar. Cada passo parecia calculado. Não para impressionar, mas para afirmar seu direito de estar ali. Mesmo que uma voz interior, nascida de 1000 experiências passadas, a lembrasse de que ela sempre seria vista como uma estranha. A conversa no corredor silenciou por um instante. Olhos se voltaram, alguns curiosos, outros constrangidos, alguns abertos, mas muitos tingidos de julgamento silencioso. Nenhuma palavra, nenhum insulto, mas naquele silêncio flutuava uma mensagem não dita: você não é daqui. No fundo do corredor, ao lado do grande relógio de parede em estilo colonial, o Sr. Bradley Thompson, diretor da escola, observava a cena. Um homem na casa dos 50, de corpo ereto e rosto tenso, marcado por uma disciplina fria. Usava um terno escuro sob medida, um relógio suíço de ouro e uma gravata azul royal, combinando com o brasão da escola. Era conhecido por sua obsessão por reputação, vestimenta e, principalmente, padrão. E mesmo que nada tivesse sido dito oficialmente, todos sabiam que ele nunca tinha visto com bons olhos os bolsistas negros. Ele os tolerava porque era obrigado, cotas, políticas de inclusão, pressão de patrocinadores progressistas, mas nunca os recebia com o mesmo entusiasmo que os filhos dos doadores. Seu olhar, ao pousar em Amara, estava carregado de julgamento. Uma leve careta franziu seus lábios, rapidamente substituída por um sorriso falso, do tipo que ele reservava para câmeras, não para seres humanos. Ele tirou um caderninho do bolso interno e anotou o nome dela. Amara Jenkins. Ela ainda não tinha dito nada, nem feito nada. E, no entanto, ela já estava em sua lista mental. A lista daqueles a observar. O que ele ainda não sabia era que Amara não era apenas uma aluna brilhante, ganhadora de uma bolsa integral por desempenho excepcional. Ela não era apenas uma garota comum de um bairro comum. Ela era filha adotiva de uma mulher influente, a doutora Angela Freeman, ex-promotora federal, advogada temida em casos de discriminação racial e consultora jurídica de vários membros do Congresso. Mas Amara não disse isso. Ela não se aproveitava de suas conexões. Ela queria ser julgada pelo que valia, não por quem conhecia. Queria brilhar sem influência. Mesmo que, em um lugar como a Franklin Prep, isso pudesse ser fatal. E quando ela passou pela porta de sua primeira sala de aula, com o olhar do diretor ainda fixo nela, algo invisível já havia começado a se mover. O choque de mundos havia começado. E ninguém sairia ileso. Desde a primeira semana, os problemas começaram.
Nada de gritos. Nada de empurrões. Nada. Na Franklin Prep, os conflitos assumiam uma aparência discreta, sob a fachada de protocolo e respeito aparente. Mas para aqueles que conseguiam ler nas entrelinhas, as paredes cheiravam a exclusão. Era uma manhã de terça-feira, na aula de História Americana. A sala estava impecável, as mesas perfeitamente alinhadas, o ar-condicionado difusor de um frescor artificial. No quadro eletrônico, o professor Howard Kendrick, um homem magro, de barba bem cuidada e sotaque do sul dos Estados Unidos, dava uma aula sobre a Guerra Civil, que ele apresentou como um trágico conflito entre irmãos, sem mencionar a palavra escravidão. Amara, sentada na terceira fileira, segurava a caneta com os dedos. Ela hesitou, mas sabia o que estava fazendo. Com licença, Sr. Kendrick, mas o que o senhor está dizendo não é totalmente preciso. Ela disse com uma voz calma, mas segura. A turma congelou. Alguns se viraram, outros abaixaram a cabeça. Um murmúrio imperceptível percorreu a sala. Perdão, respondeu o professor, com uma sobrancelha levantada. Li um artigo da historiadora Heather Cox Richardson. Ela demonstra, com fontes de apoio, que a escravidão foi a principal causa da guerra, e que documentos oficiais dos estados separatistas confirmam isso explicitamente. Um silêncio mortal se instalou. Howard Kendrick piscou. Ele havia sido repreendido, publicamente, por um aluno, negro, bolsista e novato. Ele fechou lentamente o computador, o clique da aba ecoando pela sala como um aviso. Senhorita Jenkins, peço que respeite a estrutura pedagógica deste curso. Peço que se apresente imediatamente à diretoria. Ninguém falou. Amara calmamente juntou suas coisas e saiu. Seus passos ecoaram no corredor como um lembrete do que ouse dizer a verdade quando não fazíamos parte do mundo. Estávamos atacando. O escritório do Sr. Thompson ficava na ala oeste, no último andar. Era uma sala espaçosa, com paredes cobertas de diplomas, citações inspiradoras e fotografias que mostravam o diretor cercado por figuras locais de poder, juízes, senadores e um governador branco sorridente, com a mão no ombro do diretor como se o apoiasse. Amara entrou sem tremer. Thompson não levantou os olhos imediatamente. Folheava um arquivo, com um gesto lento e quase cerimonial. Vejo que você já está tendo dificuldades de atitude, senhorita Jenkins. Ele fechou o arquivo com um gesto brusco. Aqui, respeitamos a autoridade. Não corrigimos nossos professores em público. Amara se endireitou. Ela olhou para um porta-retrato atrás dele, uma foto de Thompson apertando a mão do governador Craig Delaney, um homem conhecido por sua postura contra programas de diversidade em escolas públicas. O senhor sabe que o que eu disse é verdade. Thompson levantou-se lentamente. Deu a volta na mesa, lentamente, como se quisesse prolongar a tensão. Aproximou-se, parando a poucos centímetros dela. Ela sentiu seu perfume amadeirado, forte, artificial. É melhor você ficar onde está. Sua voz era baixa e ríspida. Vocês não vêm do mesmo mundo que nós aqui. Ele voltou para a mesa, como se a conversa tivesse terminado. Mas, para Amara, um limite havia sido ultrapassado. Os dias seguintes foram marcados por vigilância constante. Um comentário sussurrado. Punição por tagarelice. 2 minutos atrasado para o refeitório. Aviso. Uma tarefa com nota injusta. Sem recurso. Você precisa aprender a aceitar críticas. No refeitório, alguns alunos hesitaram em sentar-se perto dela. Alguns, como Emma Shaw ou Luiz Hernandes, lhe deram sorrisos discretos, às vezes palavras de incentivo entre as aulas. Mas muitos mantiveram distância. O simples fato de estarem associados a Amara havia se tornado picante. Outros riram junto com a equipe, acompanhando o tom de voz, rindo alto demais para deixar claro que não estavam do lado dele. E então chegou o dia que foi demais. Era uma quinta-feira. Amara estava saindo da biblioteca quando Madison Blake, uma estudante branca e filha de um rico incorporador imobiliário, irrompeu no saguão em lágrimas. Meu celular sumiu. Estava na minha bolsa hoje de manhã. Amara parou em choque ao ouvir seu nome ser chamado com tanta veemência. Eu a vi perto da minha bolsa. Tenho certeza que é ela. Nenhuma prova. Nenhuma testemunha.
Apenas a acusação de uma garota influente. Amara foi convocada imediatamente. No escritório, o Sr. Thompson, já pronto, esperava como se estivesse esperando apenas por esta oportunidade. Senhorita Jenkins, a senhora está suspensa por 3 dias enquanto conduzimos uma investigação completa. Ela se levantou, com o olhar fixo, as mãos tremendo, mas as costas retas. O senhor cometeu um grande erro, Sr. Thompson. Ele sorriu levemente, satisfeito. Achou que tinha vencido. O que ele ainda não sabia era que a cena no corredor havia sido gravada. Jaden Rivers, um idoso negro discreto, entendido em tecnologia e testemunha silenciosa de meses de microagressões, filmou tudo. À distância. Sem palavras. Mas com precisão cirúrgica. Amara foi claramente vista se mantendo longe da bolsa de Madison em nenhum momento. E pior, Madison foi ouvida sussurrando para uma amiga que a faria pagar por aquele olhar. Jaden não era de se destacar. Mas, desta vez, ele abriu uma exceção. Ele enviou o vídeo diretamente para Angela Freeman, mãe adotiva de Amara. Uma ex-promotora federal. Uma advogada implacável. E uma mulher que nunca perdoou quem tocou em sua filha. Na manhã seguinte, o estacionamento da Academia Preparatória Franklin, normalmente lotado de SUVs de luxo e reluzentes sedãs europeus, foi subitamente eclipsado pela chegada de um enorme veículo preto blindado com vidros escuros. Estacionou lentamente bem em frente aos portões principais da escola. Um choque elétrico se espalhou quase instantaneamente. Os alunos pararam, os fiscais ficaram tensos e até alguns professores congelaram atrás das janelas do saguão. A porta se abriu. Angela Freeman saiu. Saltos simples, mas firmes, no asfalto. Um terno azul escuro sob medida. Óculos escuros, que ela tirou calmamente. Seu rosto, elegante e implacável, não revelava raiva nem medo, apenas a certeza silenciosa de uma mulher que entra onde menos se espera, mas onde sabe que pertence. Ex-promotora federal, advogada temida nos tribunais de Washington e consultora jurídica de vários senadores dos Estados Unidos, ela também era, e esse era seu papel mais perigoso para o governo naquele dia, mãe adotiva de Amara Jenkins. Ela não estava sozinha. Ao lado dele estavam 2 repórteres, um da NBC News, outro do Washington Post. E um terceiro homem, rígido como uma tábua, com o distintivo oficial do Conselho Escolar Estadual preso ao paletó. Ele carregava um tablet já aberto, pronto para fazer anotações. Ele não estava sorrindo. O Sr. Thompson foi avisado pela assistente executiva. Inicialmente, ele queria recusar a entrevista, alegando uma emergência educacional. Mas a simples menção de Angela Freeman fez seu rosto já pálido empalidecer. Ele ajustou rapidamente a gravata, guardou apressadamente os papéis desnecessários e conduziu a delegação para dentro. Angela sentou-se sem ser solicitada. Metodicamente, largou a bolsa, tirou uma pasta de papelão e deixou uma cópia da queixa oficial sobre a mesa, deslizando-a em direção a ele com a ponta dos dedos, como se estivesse inserindo uma moeda em uma máquina cujo mecanismo ela conhecia perfeitamente. Sua voz era calma, comedida, afiada. Você suspendeu minha filha sem provas, com base em uma simples acusação racial, feita sem testemunhas, sem investigação prévia e sem o cumprimento das normas disciplinares. Estou aqui para apresentar uma queixa formal contra você, em seu próprio nome, contra a escola que você dirige e contra o distrito escolar que você representa. O diretor tentou responder. Ele gaguejou uma defesa desajeitada, invocando cautela, protocolo de precaução, regras de segurança, mas cada palavra parecia atolar na frieza metódica de Angela. Então ela pegou um pendrive e o colocou sobre a mesa, lentamente. Aqui está o vídeo. Visto, verificado e certificado. Ele não só mostra que minha filha não roubou nada, mas também que a aluna Madison Blake fez uma declaração falsa. Dá para ouvir claramente a voz dela, o riso dela e as palavras dela. Ela vai ver como é olhar para nós como se ela valesse mais. Um silêncio caiu sobre o escritório. O representante do conselho escolar ergueu os olhos, encontrou os de Angela e assentiu lentamente. Os repórteres já estavam tomando notas. Nas horas que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo na palha. Os meios de comunicação nacionais se aproveitaram da situação. Naquela mesma noite, a CNN abriu o noticiário com uma manchete que soou como um trovão.
Uma escola de ensino médio de elite pega em flagrante por racismo sistêmico. As imagens circularam. O vídeo do saguão, a voz de Madison, o comportamento gélido de Thompson em seu escritório, a postura inabalável de Angela Freeman. As redes sociais ficaram agitadas. No TikTok, Twitter e Instagram, o nome #Amara Jenkins viralizou. Milhares de jovens compartilharam seu apoio, bem como suas próprias histórias. Ex-alunos de Franklin começaram a se manifestar. Cartas abertas foram publicadas. Vários ex-professores denunciaram anonimamente o clima tóxico e elitista que Thompson havia fomentado por anos. Em menos de 2 semanas, o Conselho de Administração da escola realizou uma reunião de emergência. Sob pressão da mídia, dos pais e da política, Bradley Thompson foi suspenso e forçado a renunciar. Um dia antes de sua saída, ele saiu do local por uma porta dos fundos, evitando as câmeras, com um olhar desconfiado, destronado pela arrogância que acreditava poder perpetuar impunemente. E Amara. Ela voltou para o ensino médio. Mas não mais sozinha. Ela não andava mais de cabeça baixa. Os olhares que ela recebia não eram mais de dúvida ou constrangimento, mas de respeito. Não de pena, ela não teria aceitado isso, mas de admiração silenciosa. Ela chegou a ser convidada a discursar para os estudantes em uma assembleia especial sobre equidade racial e direitos estudantis. Ela aceitou. Seu discurso, isento de raiva e rancor, foi uma lição de coragem e clareza. Ela falou sobre verdade, perseverança e a força que extraímos da injustiça quando nos recusamos a ceder. Ela se tornou um símbolo. Não apenas resistência, mas de transformação, de inteligência e dignidade. O dia da cerimônia final na Academia Preparatória Franklin chegou sob um céu azul brilhante, quase surreal, como um símbolo de um novo começo. Os alunos, pela primeira vez, não estavam apenas vestidos com seus uniformes rigorosos, vestidos elegantes, ternos sóbrios, mas, acima de tudo, rostos iluminados de orgulho e esperança. O auditório, geralmente austero, estava decorado com guirlandas douradas e flores brancas. O coral da escola cantava suavemente ao fundo, enquanto pais, professores e convidados especiais ocupavam seus lugares nas fileiras organizadas. Em meio à multidão, o olhar de todos estava fixo em Amara Jenkins, sentada na primeira fila, usando um vestido simples, porém elegante, sem adornos, com suas tranças perfeitamente presas e refletindo a luz. Quando chegou a sua vez, o silêncio caiu imediatamente, pesado e respeitoso. Amara se levantou, respirou fundo e subiu os degraus até o palco sob aplausos estrondosos e sinceros, não mais por pena, mas por admiração. Em frente ao microfone, ela olhou para a multidão, para os rostos que às vezes estavam surpresos, às vezes comovidos, para seus companheiros que agora olhavam como uma igual, e muito mais. Sua voz, clara e calma, encheu a sala. O que aprendi aqui na Franklin Preparatory Academy não foi apenas matemática, inglês ou história. Não foi apenas o conteúdo dos nossos livros didáticos, ou das provas e exames. Aprendi algo muito mais importante. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se acalmar. Aprendi que o silêncio às vezes pode matar, pode destruir vidas, sufocar a esperança e perpetuar injustiças. Mas também aprendi que a verdade pode salvar, pode curar, reconstruir e empoderar aqueles que foram silenciados. Um leve tremor percorreu a plateia. Aprendi que mesmo quando você é um incômodo, mesmo quando não é o rosto que as pessoas esperam, você tem que se manifestar. Se manifestar com coragem, com determinação, mas também com calma e dignidade. Porque respeito não é algo que se implora, algo que se pede timidamente num canto. Não. Respeito é algo que se exige. Exige-se com firmeza, com memória. Com a memória do que foi e a vontade do que deve ser. Sua voz ficou mais suave, mais íntima, como se ela estivesse se dirigindo a cada pessoa individualmente. Eu sou a bolsista negra que alguns tentaram silenciar. Mas hoje, sou muito mais do que isso. Sou a voz de todos aqueles que foram ignorados, minimizados, feridos. Sou a voz da nossa geração, uma geração que se recusa a se calar diante da injustiça. Aplausos irromperam. Primeiro timidamente, depois crescendo para uma ovação de pé. Lágrimas de orgulho e emoção brilharam nos olhos de vários professores, pais e até mesmo de alguns alunos que antes haviam virado as costas para Amara. No palco, ela sorriu,
Humilde, mas orgulhosa, com os olhos brilhando. Naquele dia, naquela sala, naquele colégio outrora dividido, não havia mais barreiras. Não havia mais diferenças. Apenas uma verdade compartilhada e um futuro para construirmos juntos. E naquele dia, ninguém viu a Mara Jenkins como a bolsista negra. Ela se tornou a voz de uma geração, alguém que ousa falar, alguém que exige justiça, alguém que inspira mudanças.